Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! Bora falar primeiramente dos Cavaleiros de Aço. E depois, talvez, quiçá, se não render, a gente fala dos Cavaleiros Negros. Não, Zé? É isso aí, Jesus. Fizemos aqui uma pesquisa grande, né, sobre os de aço, sobre os negros um pouquinho também. E tem muita coisa que a gente viu que é especulação, vai ser da hora conversar sobre. E tem os fatos também, né? Então vai ser um cast bem legal. Então, bora pro evento. Bom, Jesus, primeiramente, você sugeriu, né, gravar os Cavaleiros de Aço e tal. Eu achei interessante, né? Que não tem nenhum conteúdo sobre eles assim em podcast. E daí eu fui pesquisar, falei, nossa, vai ser interessante, porque uma armadura parece um gatinho, né? O outro parece um peixe, o outro parece um passarinho, sei lá, e uma águia. Eu falei, vamos ver, né, do que tem, de onde que foi a ideia de fazer esses personagens, essas armaduras, o porquê e tal. Primeiro vamos começar com a parte da especulação. Pelo que eu pesquisei, Zé, a Toei, ela meio que pressionou o Kurumada para ele fazer armaduras robóticas. Por quê? Transformers é uma franquia que eles fizeram um anime do Transformers e os bonecos vendiam muito bem. Que era o boneco que, em vez de querer só brincar com o boneco, ele se transformava em algo. Então, quando a Toei viu o conceito das armaduras em Cavaleiros, ela meio que começou a falar pro Kurumada, e se essa armadura se transformasse, não sei o que, porque ela viu, né, pô, a ideia legal do Kurumada, né, a armadura, por exemplo, de dragão, ela desmontada, ela é um dragãozinho assim, né, aí ela vai pro corpo e encaixa certinho. Então a Toei queria que, sei lá, o dragãozinho se transformasse e daí encaixasse no corpo e durante a luta a armadura começasse a mexer, soltasse um míssil, alguma coisa. E isso tudo, galera, tudo especulação que eu pesquisei aqui e tal. Então, eu achei interessante a ideia, mas o Kurumada meio que não abraçou a ideia. Tanto que teve aquela questão da armadura de Sagitário, né, que ele fez lá meio robótica e depois mais pra frente, acho que ele mesmo gostou, e o visual, e durante o anime ela é mudada, né. Ela para de ser robótica e fica com elmo normal e tal. Diz que os Cavaleiros de Aço foi aquela questão do quê? O anime já estava alcançando o mangá, então tava tendo que botar mais filler, né? Porque foi o filler da Gist, daí falou, vamos botar mais filler. Daí a Toei veio de novo com essa ideia. E se criasse uns cavaleiros que tivessem armaduras robóticas, que não sei o que e tal? Daí o Kurumada cedeu, mas no sentido do quê? Então não vai ser os Cavaleiros de Bronze, pá, não vou zoar aquela ouro, prata, bronze. Tem que criar uma coisa assim só pra colocar ali de filler, daí vocês vendem os bonequinhos com a armadura que se mexe, que vocês querem, né? Mas não vai alterar tanto assim o conceito da história. Então, eles meio que fizeram esse acordo, né? Então, daí foram criados naquela luta, acho que contra o Perseu, né, Zé? Primeiro naquele sequestro, né? Da Saori com o Cavaleiro de Corvo, né? Que é ali que ele surge, né? A Saori revela, tipo, um estádio assim destruído, que ela é Atena, né? Pus de bronze. E daí eu lembro que à noite, assim, ela tava meio panguando, assim, olhando as estrelas, daí aparece o Cavaleiro de Prata de Corvo. E daí aí que surgem os de aço pela primeira vez no anime. E essa cena, não sei se você lembra, Zé, tem até essa questão de o cavaleiro ali que é um passarinho, que é o Sho do céu. O Cavaleiro de Prata dá um golpe e a armadura dele começa a mexer, tipo umas engrenagens no braço, e puxa o golpe e devolve pro oponente. Então, a Toei deve ter vibrado nessa hora, né? Falou, nossa, aquilo que a gente queria, a armadura se mexer meio robótica, os bonequinhos vão ficar da hora pra caramba e tal. Então, você acha que essa especulação é verídica? Você acha que é meio que não faz tanto sentido? Eu vou falar a verdade pra você, eu vi várias teorias sobre e essa daí foi a que fez mais sentido pra mim. Não, por ele ser filler no Cavaleiros, né, não ter no mangá, igual a galera fala, eu tenho certeza que foi a Toei que meteu o B dele lá e quis fazer o negócio. Por mais que seja especulação e tal. Eu tenho certeza que a Toei quis, por causa que sempre quando tá fazendo alguma coisa, tá fazendo sucesso, a galera quer embarcar na onda, né? E os Cavaleiros de Aço tem realmente essa pegada meio do Transformers, por assim dizer, porque são armaduras mecânicas mesmo, que se transformam em uns animais ali fora de constelações, né? Fora da mitologia, tipo, um pássaro, um peixe e um gato. O outro, acho que é um gato, parece um gato, pelo menos. Então,
Deve ser, Então, sei lá, um leopardo, um bicho mais agressivo, leopardo, né? alguma Ó, coisa que a assim. descrição deles é assim, ó. É o Shio do mar, que é o peixinho. Shou Aham, do céu, sim. que é a ave, né? E o E o Shio do Daishi da terra, que é o Isso. gatinho. Aham. Então eles não colocaram assim, constelação do peixe, não sei o que. É mais assim, é terra, mar e céu. Não, Bem genérico, né? é que eles não têm uma constelação assim, né? É. Mas daí, que nem a gente tá falando aqui, o do mar parece um peixe, o do céu, um pássaro. O da terra, o que ele parece? A gente olha ali, lembra um gato, né? Mas realmente pode ser um leopardo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu quis fazer esse cast do Cavaleiros de Aço porque eu acho as armaduras, eu acho os personagens do Cavaleiros de Aço, pelo menos os 3 do clássico, também vamos falar um pouquinho aqui dos que aparecem no Ômega, mas os 3 do clássico, eu acho eles bem bacanas, eles foram introduzidos na série ali numa parte, pra mim, pelo menos marcante, que foi a luta ali contra os Cavaleiros de Prata, que é quando o Shiryu fica cego, e daí tem aquelas lutas que são lutas marcantes, que eles aparecem ali num momento marcante e eu achei interessante a história dos Cavaleiros de Aço, que o Mitsumasa Kido foi lá e com o dinheiro dele bancou um financiamento para um cientista construir uma armadura, porque o Mitsumasa Kido tinha aquela, né, de ele meio Nossa, sumiu o nome, Zé, o Cavaleiro Sagitário. Aiolos. O Aiolos. O Aiolos foi lá e passou a Atena pro Mitsumasa Kido e o Mitsumasa Kido ficou fissurado com aquilo de proteger a Atena. Tanto que ele foi atrás das crianças órfãs, né, que falam que é filho dele, mas tudo bem. Das crianças órfãs pra treinar, pra pegar as armaduras originais e correndo por fora ali, ele foi e bancou essa parte de financiamento para ter algo mais tecnológico, caso, não sei se ali seria um plano B, caso os órfãos não conseguissem pegar as armaduras, e daí ele teria um plano B ali desses outros personagens, esses outros como que eu posso dizer? Outros cavaleiros, né? Sei lá. Guerreiros, né? Outros guerreiros, né? Pra proteger a Atena. Porque eles não chegam a ser humanos normais, né? Porque eles tiveram todo um treinamento. Então eles são um pouco acima de humanos normais, mas não são tão fortes igual os Cavaleiros de Bronze, que são os mais fracos, teoricamente, dos Cavaleiros. Então, eu gosto bastante, eu acho interessante a história deles, de eles terem conseguido passar nesse treinamento para se tornar Cavaleiro de Aço e também tem o mesmo objetivo de proteger a Atena, e eles têm o sonho de se transformarem em Cavaleiros de Atena também. Além de proteger a Atena, eles têm o sonho de ser Cavaleiros de Atena. Eles não querem simplesmente, quero ser um Cavaleiro de Bronze, de Aço. Mas, por fim, no anime, acho que só no Ômega, que acabou que o Subaru se transformou no cavalo menor lá e tudo mais. Mas, de resto, os outros cavaleiros de Aço sempre ficaram sendo Cavaleiros de Aço, né? Então eu acho eu gosto da historinha, eu acho o design das armaduras bem legais. Essas armaduras, elas me lembram aquele outro anime que passava na época, Zé, que tinha uns caras que era meio samurai, velho. Não sei se você lembra o nome do anime. Esqueci, mano. Que tinha também o vermelho, azul e não sei o que. Os caras usavam umas roupas de samurai assim, esqueci. Que era cópia do Cavaleiros Samurai Warriors. Eu acho que era Samurai Warriors, verdade. E eu achava meio parecido assim também. Puta, eu acho bem bacana assim dos Cavaleiros de Aço essa pegada. Assim. Outro Cavaleiro de Aço também, ele lembra aquela coisa do BTX, né, que é o BTX, que é uma obra do Kurumada também, que parece o Seiya, né, até um Pegasus lá, só que daí o cara ele monta na armadura e ele voa meio que como se estivesse surfando em cima da armadura, coisa que também acontece no Shurato. Tem algumas cenas que o cara sobe na armadura e fica em cima dela como se ela fosse uma prancha que voa. Então, os Cavaleiros de Aço é legal que quando eles aparecem tem isso também, né? Eles vêm meio que surfando em cima da armadura. A armadura meio que vira um meio de transporte, né? Eles conseguem andar pela água, pelo ar e tudo mais, bem bonitinho. Eles chegam... Não, tanto que na dos Cavaleiros de Prata lá, mano, quando eles entram no anime, você fala, caralho, mano, que da hora, mano. Você pensa, os caras é forte, vai ajudar. Chega lá não faz muita coisa, né?
Mas é da hora. Eles só deram um pau naquele cavaleiro de corvo, né? Porque ele era também um cara bem fraco, né? Tanto que a hora que o Seiya chega pra lutar contra ele, derrota fácil pra caramba, né? Só que na hora que eles aparecem no anime é bem empolgante, né? Porque é uma coisa bem diferente, assim, daquele conceito que a gente tava vendo. Mas hoje em dia, olhando com senso crítico, você consegue pegar muito de furo, assim, nessa questão deles, né? Por exemplo, eles são 3 cavaleiros, né? De aço. 2 deles têm a altura do Seiya dos outros. E, pela lógica, diz que o Seiya dos outros tem 15, 16 anos, né? E o Ikki tem 17. Só que tem um cavaleiro ali de aço, que é o Daishi de terra, que é o gatinho. Ele é bem menor que esses outros 2 e que os outros de bronze. Então, se você for ver, ou ele é um anão, ou ele tem igual o mestre, assim, que tem um nanismo ali, que tem que fazer um tratamento. Ou então, ele tem uns 10 anos de idade, porque esses outros têm 15, já são tudo meio que formadinho. E ele bem pequenininho, bem infantil, ele deve ter uns 10, né? Então, meio que não faz muito sentido, né? Um cavaleiro, você pega um cavaleiro de aço, um moleque de 10 anos, porque são cavaleiros de aço, você que escolheu quem que vão ser, né? Por que você vai escolher 2 de 15 e 1 de 10 pra botar no meio ali? Meio estranho assim, né? Mas é aquela coisa que a gente falou da Toei. A Toei quer vender bonequinho, então. Vamos fazer 2 bonequinhos normal, vamos fazer um bem pequenininho, só pra diferenciar dos outros. Então, meio que não tem a ver tanto assim com o conceito da história, né? É um negócio que é claramente só pra fazer uns bonequinhos diferentes, assim, e satisfazer a vontade da Toei, né? E galera, pra quem tá assistindo a live aí, ó, se vocês quiserem se situar e também, quem tá ouvindo o cast, quem quiser ver o Bruto, vai lá na Twitch, jogando underline em casa, assistir a gente lá. Sempre segue lá pelo menos e caso alguma hora vocês estejam de boa, vai lá e vê o Bruto, tá? Tá a imagem aqui na tela, o da terra é o da esquerda ali, que é o gatinho, o do mar é o do meio, tá? Que é o de azul ali. E o de vermelho lá é o passarinho. Eu não lembro o nome de todos, nós tá falando o nome aqui, eu não vou arriscar falar não. Mas o Sho, que é o do céu, né, que é o passarinho, o Daishi da terra e o Shio do mar. Beleza? Aí... E não tem, por exemplo, eu achei que esse um era de águia, outra de... Não, não tem nem... Acho que eles não quiseram usar as constelações de águia ou pegar algum peixe, né? Então foi só bem genérico assim, em vez de colocar é só água, terra e mar. Aí é um peixinho, um passarinho e um gatinho. Então, não tem erro, né? É meio que tosco mesmo, assim. Tanto que os poderes deles são bem genéricos também, né? Aqui o que fala na do mar, que a do mar ela é capaz de gerar ondas magnéticas que afetam e anulam qualquer onda mental. É dos poderes do mar. O do céu, a armadura do céu, ela possui uma turbina que absorve ataques inimigos e os devolve. Tá? E daí, em estado de repouso, ela vira um passarinho mesmo. Vira uma arma montada, assim, ela vira um formato de pássaro. E o de terra é o que a galera fala que é só especulação, porque aparentemente não mostra nenhuma habilidade especial, né? Daí ele fala que a armadura de terra, ela tem o poder de causar terremotos, mas isso é só pura especulação, porque não é mostrado no anime, tá? Então esses são os poderes das armaduras, é um negócio bem genérico também, tá? Bem simples, bem tranquilo, mas é bonitinha as armaduras, que eu não vou conseguir colocar aqui na live agora que eu não deixei no jeito. Mas a do peixe, mano, vira tipo um submarino, o de passarinho vira estilo uma águia, um falcãozinho assim. E o da terra vira estilo um carrinho, mano. Parece aqueles carrinhos que a gente tinha quando era criança. Totalmente é pra você ver que é pra vender. É pra vender mesmo, totalmente, cara. E aproveitando, Zé, que você falou do BTX, porque agora eu pensei que se realmente foi a Toei que deu a ideia de colocar os Cavaleiros de Aço, porra, os Cavaleiros de Aço tem totalmente a ver com o BTX. Por que será que o Akira no... Akira, ó, o... Kurumada não quis colocar, né? Ele ficou meio que assim de colocar e querer fazer e tal. Sempre tinha a ver com a outra obra dele, né? É que o BTX ele veio depois de Cavaleiros, então pode ser que ele até achou interessante esse conceito assim, né? E depois no BTX ele colocou, né? Tipo, o cara surfando na armadura. Mas era uma coisa que era bem copiada nessa questão do cara surfar, tanto que o Shurato, que copiou Cavaleiros, fez também. O próprio Kurumada com o BTX, né?
É um conceito que pra você vender o boneco fica legal, né? Porque além de você usar o bonequinho ali pra ele lutar, você tem ali um veículo pra ele, né? Pra ele ficar em cima desse veículo. E depois desmonta o veículo e vira armadura, né? Então é um negócio que, mercadologicamente, pra vender é uma boa ideia mesmo. Sim. Aí eu acho que dos cavaleiros, esse daqui, geralmente a galera fala que esses são os cavaleiros de aço do século XX. Aí depois tem os cavaleiros de aço do Ômega, que eles falam que são do século XXI. Eu não tenho mais nada assim de curiosidades, né, para falar dos cavaleiros dos clássicos, né, por assim dizer, dos de aço. Agora tem algumas curiosidades do Ômega. Aí, Souls, tem mais alguma coisa aí pra falar da... O do clássico tem só que complementar que eu não entendi a questão seguinte. Já que eles fizeram esses 3 cavaleiros de aço, devia ter pelo menos alguma coisa, assim, alguma luta que os 3 fossem efetivos, assim, porque se você for ver, esse que é o passarinho aí, que é o do céu, ele tem esse golpe do cavaleiro de corvo que ele consegue pegar e mandar de volta. Esse daí que é o peixinho também, tem um momento ali que ele usa o golpe dele. Agora esse da terra, parece quando você tem um irmão mais novo, você coloca ele no time lá do futebol, mas você fala, ele é café com leite, porque ele tá ali jogando, mas ninguém faz falta nele, ninguém toca a bola pra ele, ele fica ali só achando que ele tá jogando. Por quê? Ele tem o poder de dar terremoto. Você vê que ele não faz terremoto nenhum nas cenas que ele aparece. Ele não consegue dar nenhum golpe efetivo em ninguém. E ele, você vê que ele é muito criancinha, tipo assim, mano, café com leite, ele tá ali só pra aparecer. Porque ele não faz nada de efetivo. E é da hora que eles fizeram o conceito assim, né? O Kurumada não, o Kido, né? O avô da Saori. Ele pegou o cientista lá, que era amigo dele, que chamava Samori Hasaki, e fala, você vai ter 10 anos, imagine 10 anos para você recrutar 3 guerreiros, treinar eles e fazer armaduras de aço para eles e tal, para eles serem tipo um apoio além dos de bronze, né? Então você vê que o cara ficou 10 anos fazendo a armadura, só que você vai ver que a hora que eles vão lutar, cara, não vale o esforço do cara ficar 10 anos fazendo a armadura treinando, porque os caras parecem uma luta só 2. Dão uns golpes assim que nem faz nada, tanto que o Cavaleiro de Corvo Seiya, que depois teve que ir lá derrotar ele, né? Então eu achei meio que... Como você vai vender bonequinho de 3 personagens que você vê que eles no anime não conseguem nem derrotar um adversário que for, assim, sabe? Pra você falar, a criança falar, gostei desse cara ali, ele é forte, eu vou comprar o bonequinho. Então eu achei um negócio assim que, já que iam fazer, deviam ter feito bem feito, né? Você vê que foi um negócio meio nas coxas assim, desaparecem uns 3 episódios e depois, só lá na frente no Ômega, mais de 20 anos depois, que nem uma saga do Kurumada, nada, né? Aí sim que os caras falam, vamos reaproveitar eles. E daí agora a gente vai pros Cavaleiros do Ômega, que daí no Ômega sim tem uns desdobramentos mais interessantes, né? Eu lembrei de uma coisa, eu não lembro se foi você que passou pra mim isso aí, ou se eu li em algum lugar, que a ideia dos caras também era fazer os Cavaleiros de Aço estilo Megazord. Todas as armaduras se conectar e virar estilo Megazord, mano. Não sei se foi você que mandou isso pra mim, ou eu vi em algum lugar. E eu não vi nada disso não, sei lá que fonte que você viu isso aí. Eu não sei, eu sempre vejo uns negócios malucos, mas imagina os caras conectar as armaduras, pra elas serem umas armaduras mecânicas, os caras poder se conectar e virar um Megazord, os 3 controlar a armadura, isso é uma loucura que só, velho. Aí ia cagar todo o conceito do anime, né? Ia ter que colocar um Autobot lá no meio, fazer um crossover com Transformers, que daí ia cagar todo o conceito, né? Mas é filler, né? Filler os caras podem cagar, sem problema, não. Foda, né? Então, daí aqui no do Ômega, né, que eles aparecem, os Cavaleiros de Aço, eles aparecem um pouquinho mais no Ômega, tá? Não fala muita coisa a mais ali e tal, mas se fala que os Cavaleiros de Aço do Ômega, eles foram treinados pelos Cavaleiros Clássicos, pelo Ban, pelo Gek e pelo Nat. E aqui, segundo aqui o negócio que eu tô vendo, pelo Jabu, mas eu não lembro de o Jabu treinar eles no anime, não. Não sei se eu posso estar falando cagado. Mas eles são treinados pra participar lá da Batalha de Palas lá. Tá aí daí no meio desses cavaleiros aí que tem, ó, mostra um pouquinho, né? Mostra a Erna, a Ema e o Carrie, tá? E o Subaru, que é o principal dos Cavaleiros de Aço ali, que no final ali das batalhas ele consegue se transformar nesse cavaleiro
Cavalo Menor, o Cavaleiro de Cavalo Menor, que também é uma armadura que apareceu ali no Ômega, a gente nunca tinha nem ouvido falar e nem visto, tá? Mas ali também no Ômega, também os clássicos eles aparecem, o Show do Céu, o Daishi e o Shio, eles aparecem também, daí eles são chamados igual os Cavaleiros de Bronze, né? Eles são os Cavaleiros Lendários de Aço, e eles aparecem ali um momento também no Ômega, e é bem legalzinho, assim, essa conexão entre eles, e é bem interessante o jeito que mostra no Ômega que eles são realmente aquela famosa bucha de canhão, né? Pega, treinou 1 zilhão de personagem, toma um monte de armadura aí de mecânica, que é como se fossem escudos só para eles resistirem um pouco mais ali à batalha e acabar morrendo, né? E daí tem essa batalha ali que eles vão e morrem de monte de cavaleiro de aço ali, e vai só contando as histórias. Nem contar a história direito conta um pouquinho ali de cada um desses principais ali que ficaram ali, mas também são mortos, a Erna e o Carrie são mortos ali também na treta. A única que fica viva é a Ema e o Subaru, né? Mas fala um pouquinho mais dos Cavaleiros de Aço ali. No Ômega eu não gosto tanto dos Cavaleiros de Aço. Eu acho que os do clássico, eles aparecem um pouquinho ali, mas é mais forte a aparição deles do que no Ômega. No Ômega você vê que tem umas coisas que é bem forçação de barra, né? Vamos pensar o seguinte, o Daishi de terra aí, que era o gatinho ali, o menorzinho, não faz bosta aí nenhuma no clássico, não consegue nem atingir um golpe no adversário, aí chega no Ômega, ele é um cavaleiro lendário de aço. Lendário por quê, mano? O cara não fez bosta nenhuma. O cara só apareceu lá com a armadura, fez eu sou o cavaleiro e tal, não conseguiu fazer nada, não ajudou os de bronze, não derrotou ninguém, não deu nenhum golpe. Aí lá no Ômega, eu sou lendário. Lendário por quê, mano? Lendário por ter feito bosta nenhuma. Então você vê que é uma forçação de barra, né? Colocar ele como lendário. Só que daí é legal essa questão do Subaru, né? Porque o Subaru é um cavaleiro de aço, e daí ele acaba despertando o Cosmo lá no Ômega, e ele acaba conseguindo uma armadura de bronze, né? Que é essa de cavalo menor, que tem um guerreiro lá de cavalo menor que morre, e daí o Subaru, como ele despertou o Cosmo, apesar de ele ser de aço, então ele herda essa armadura. Então é bem legal essa questão, você vê um cavaleiro de aço, né? Tirando de bronze, lutando lá e tal. E é bem legal que eles fazem um mistério no começo, né? Você fica sem saber se o Subaru vai ser um vilão ou não, se ele vai ficar junto com a galera. Aí depois tem essa questão dele fazer Subaru, o upgrade de armadura. Eles mostram que ele tem meio que um poder oculto, né? Uma parada assim, aí você não sabe realmente se ele vai se transformar depois mais pra frente num inimigo, ou se ele vai acompanhar ajudando e tal. Esse mistériozinho que eles fazem assim é bem bacana, é bem legal. No Subaru, se você assistir o Ômega, você percebe que eles, não sei se foi intencional, mas ele tem um pouco da personagem, ele tem um pouquinho da personalidade dos 5 de bronze clássico, que ele parece com o Seiya, o visual, a armadura dele, que é um cavalinho também, parece o do Seiya, né, quando ele põe a armadura de cavalo menor. Só que daí a personalidade dele parece com o do Ikki, que ele é bem arrogante, assim. Aí tem a parte que ele parece com o Yoga no começo, que era bem confiante, assim, meio que se achava. Tem aquela coisa do Shiryu também, que no começo se achava. Ele só não tem muito do Shun, né, que o Shun é aquele cara mais bonzinho e tal. Mas tem momentos ali do anime que você vai ver no Subaru, você vê que parece que tem algumas falas que ele fala que parece que tá fazendo referência ao jeito de ser do Ikki, assim, tá? Então é um personagem bem interessante, assim, o Subaru lá no Ômega, né? Mas esses lendários aí achei forçação de barra. E outra coisa que tem interessante também é que no Ômega tem Amazonas de Aço, que eles falam aqui, né? E essas Amazonas de Aço também participam frequentemente ali das batalhas, só que elas não têm aquele problema de ter que usar máscara e tudo mais. Aí é uma coisa que eu acho interessante, às vezes, no Ômega, que eles fazem, sabe? Que é uma coisa que às vezes eles poderiam fazer ali no Seiya Flix ou em alguma outra obra, em vez de mexer no clássico, criar personagens novos, em vez de mexer nos velhos e tipo, vamos colocar as Amazonas de Aço, só que elas não são presas àquele conceito de terem que usar máscara, elas vão participar da batalha,
e são personagens novos, sabe? Então, às vezes, certas coisas do Ômega, assim, são interessantes a galera ter uma visão de, pô, isso aqui ficou legal, eles poderiam trazer para outras obras, assim, do Cavaleiros, coisas novas do Cavaleiros, em vez de ficar mexendo em personagens clássicos ou no conceito clássico da obra, né? E aí isso daí da Amazônia de Aço eu acho bem bacana. Então, Cavaleiros de Aço é uma coisa que a Toei encheu o saco pra colocar. E eu acho que a galera dos roteiristas, Kurumada, também não tava fazendo muita questão de ter, então fizeram meio que nas coxas. E no Ômega eles tiveram a oportunidade de fazer algo melhor com os personagens, fizeram só com o Subaru, os outros são meio que, você vê que é meio inútil, assim, meio forçação de barra. Mais bucha de canhão, né, que nem você falou, é só pra botar uns ali pra morrer no começo, que alguns desses de aço morrem lá no Ômega. Mas Cavaleiros de Aço, cara, são bonequinhos assim que... Cara, eu não vejo ninguém que fala, nossa, eu queria ter uma armadura do bonequinho de aço. E também quando você vê essa galera que coleciona, raramente você vê alguém que tem esses bonequinhos. Porque é que nem a gente comentou, né? Você vai fazer um negócio pra vender os bonecos, tem que ser um bonequinho que no anime ele lute, ele faça alguma coisa de útil. Porque não vai ser só pelo visual que você vai comprar o bonequinho lá em cima, você tem que gostar. Eu mesmo, por que eu quis o bonequinho do Shiryu? Porque além do visual, teve uma coisa ali naquele bonequinho que ele fez no anime que você fala, pô, gostei desse personagem, né? Então achei meio que burrice da Toei fazer um negócio e não cobrar o Kurumada. Sei lá, Kurumada, vamos pôr, mas faça algo de útil com eles aí. Ah, mas não foi o Kurumada, foi os caras lá que fizeram filler no anime. Beleza, pega esses caras e fala, conseguimos convencer o Kurumada pra botar os caras aí, vai ter, sei lá, 3 episódios, então esses 3 episódios cria um personagem pra eles derrotarem esse cara, ou eles fazerem algo de... nem que eles lutem uma luta e os 3 morram no final da luta, e fique marcado que são 3 coisas de aço que foram lá, lutaram, morreram, e daí talvez alguém fale, pô, gostei desse personagem, né? Agora só colocar por colocar, e dane-se assim, achei meio que um desperdício, né? A ideia é boa, mas não muito bem trabalhada. Então, o Cavaleiros de Aço, acho que era tudo isso que deu pra falar. Ainda conseguimos arrancar um caldo aqui, né? Meia hora aqui quase falando dos Cavaleiros de Aço. Sei nem como, né? Porque eu fiquei decepcionado, velho. Eu achei, pô, vamos ter algumas curiosidades. Eu falei, meu, curiosidade de especulação e... É que nem muita gente fala, né? É uma bosta mesmo esses personagens. Não tem como salvar, não. Acho que só eu que gosto dos personagens, né? Só eu que acho ele legal. Então, galera, quem gosta dos personagens, vai lá no Instagram. Qual que é o Instagram? @podcast como Zodíaco. Vai lá no Instagram e fala pra gente se vocês gostam também do personagem ou não, tá? Ou se é só eu que gosto dos personagens. E dá esse apoio pra gente lá, vai trocar uma ideia com nós lá no Instagram, tá? Isso aqui, Zé, acho que vai acabar virando drops, né? Apesar que eu tô vendo o tempo aqui, a mulher falou que vai chegar daqui uns 10 minutos. Pois é, o episódio foi o quê? Uns 25? Pra Cavaleiros de Aço, acho que foi muito até, esses caras não mereciam nem 10 minutos. Então, não, porque eu não vou arriscar tentar gravar mais um pra depois acabar no meio, né? Então, sim, isso aqui eu transformo num drops brabo lá, tranquilo, na paz. E galera, agradecer vocês, agradecer muito, que eu vi que aumentou o pessoal que tá lá acompanhando na Aurelo, velho. Eu fiquei super feliz, eu fui lá na Aurelo esses dias, aumentou algumas pessoas lá. Tá, fico agradecido demais, ajuda muito o canal se vocês continuarem ouvindo por lá. Ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a monetizar, a gente ter mais tempo para pesquisa, e essas coisas tudo ajuda demais, tá? Então, continue indo lá, dando esse apoio pra gente, ouvindo na Aurelo. E quem quiser dar um apoio a mais, tá todos os links na descrição aí do canal, tem Catarse, PicPay, Padrim, tem tudo ali para vocês poderem ajudar o canal aqui, tá? E também as redes sociais, o Instagram o Zé já falou, tem o Twitter e o TikTok. Twitter e TikTok. E o Zé aí, ó, nosso
querido o menino das redes sociais, que cuida de milhões de redes sociais, da dele, da filha dele, do Cavaleiro do Zodíaco em 3, 4 lugares aí. Então, onde vocês quiserem ouvir não, né? Se vocês quiserem acompanhar, vai lá e segue a gente lá, que sempre vai ter alguma coisinha diferente de conteúdo. Tanto que o Zé coloca uns stories malucos lá, que às vezes, tô colocando negócio lá, vê lá se você gosta da ideia. Deu? Coloca lá, vai lá e vai ver. Né? Então, depois a gente se resolve. Tanto que, ô Zé, aproveitando aqui, já deve estar trocando ideia no final mesmo, e ninguém ouve o final mesmo, se lasca. Será que nós vai achar alguém pra gravar com nós lá o negócio dos áudios? Eu não sei que negócio dos áudios tá falando. O negócio lá de som que você colocou lá no store, cara. Do trilha sonora lá? Uhum. Então, por enquanto tem um monte de coração colocando coraçãozinho lá, mas ninguém falou ainda. Sou músico, entendo de escalas, vou explicar como que é. Então não aguardo, né? Fica 24 horas lá em destaque. Vamos ver se vai aparecer uma boa alma. Senão a gente vai falando de um jeito leigo mesmo. Foda-se. Não, fala do nosso jeito, não dá nada. Bom demais. Passa aí, Zé, se esquecer, passa aí o TikTok e o Twitter. podcastcdz@gmail.com, né? O e-mail e o Pix. E @podcastcdz no Twitter. Aê, pronto. Chique 10. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado. E que, outro detalhe, já que ninguém ouve aqui, vou falar, se vocês quiserem sugerir temas pra gente, também sugiram, tá? Se vocês quiserem que a gente fale mais do clássico, fale novidade, fique à vontade. Vai lá falar com nós lá no Instagram, lá nas redes sociais, lá que nós gosta de sugestão também. Porque chega um momento que às vezes a gente fica na seca, sem muita ideia do que ter do que falar. Aí a gente vem com esses assuntos retardados. Agradecer ao pessoal do direct lá, que o Instagram todo dia tem umas 4 pessoas ali que são as que todo dia mandam mensagem, que qualquer coisa que posta eles comentam, ou também escutam algum episódio do podcast e fala lá o que achou. E tem muita gente nova também aparecendo, tá? Agora o Story, quando posta, tem bastante gente vendo lá e tal. Agradecer ao pessoal, e quem quiser mandar mensagem, manda um direct lá que eu respondo rapidinho. A galera tá falando só isso. Não, eu posso ficar aqui com vocês, não tem problema. Eu só não sei se o Zé vai ficar aqui. Mas a gente pode continuar trocando ideia aqui em off agora. Vou pausar a gravação. Eu já dei tchau? Falou tchau pra turma. Então tá, galera do podcast. Valeu, falou e até mais. Falou.